Olá, em primeiro lugar, um bom dia a todos vocês que estão aqui para participar conosco deste painel, que hoje traz o tema produtividade no contexto de pessoas e de cultura, com duas convidadas realmente com bastante experiência no assunto e que vão, a meu ver, agregar bastante nessa nossa jornada de hoje pela manhã. Nós vamos trazer também aqui os temas relacionados à escala de trabalho, como a escala 6 por 1, 5 por 2, os horistas, e também falaremos sobre escassez de mão de obra e NR1, sempre no contexto das soluções que ambas as convidadas trazem a partir das suas experiências nas empresas que trabalham. Bom, eu sou Antônio Lúcio, diretor de operações com experiência em organizações como o McDonald's, a Ambev, o Grupo Pão de Açúcar, o Walmart e mais recentemente o Açaí Atacadista. Nesse momento eu estou em transição de carreira, acabei de recentemente deixar o Açaí, portanto temos aí um bom diretor de operações no mercado, hein? Hoje trazemos aqui a Jaciane e também a Charmonix, a quem eu vou convidar, primeiro você, Charmonix, a se apresentar pessoalmente para a nossa plateia. Obrigada pelo convite de estar aqui presente, ao lado aí da Jaciane, que admiro muito, e é minha parceira aí do supermercado, né? Então, eu sou a Charmonix, hoje eu trabalho no Grupo Zonta, na rede de supermercado Condor também, hoje nós somos um grupo com mais de 15 colaboradores. Também sou VP, vice-presidente deliberativo da ABRH Paraná e coordeno aí o comitê de RH da APRAS do Paraná. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, Charmonix. Você vai agregar muito com a visão de escala do que vocês estão praticando lá. E agora eu convido a se apresentar a Jaciane. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite aí, o time Abras. Estou feliz aqui de fazer o painel contigo, minha conterrânea. Eu sou a Jaciane Risioli, diretora de Recursos Humanos do Grupo Savenhago. A gente tem aí 14.500 colaboradores. Eu também sou diretora regional da BRH São Paulo Noroeste Paulista. E a gente está aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência. Bom, Jaciane e Charmonix, nós temos como uma primeira questão colocada aqui, como é que vocês atuaram nas empresas que vocês dirigem a área de pessoas para os desafios, né, relativos à produtividade. A Jaciane fez uma publicação no LinkedIn dela fantástica essa semana, onde ela disse que não é possível falar sobre produtividade sem falar de pessoas. Então, eu queria ouvi-las a respeito desse trabalho que vocês vêm desempenhando para que a gente possa superar o desafio. Quais foram as principais soluções que vocês adotaram? Se vocês conseguiram criar algum indicador? E num contexto mais geral, como é que vocês estão lidando com a questão da escala 5 por 2 e 6 por 1 e horista? Fique à vontade, vou começar com você, Charmonix. Tá bom. Então, produtividade, né? Quando a gente fala produtividade, a palavra já assusta, para falar a verdade, porque você produz, mas você produz em cima do quê e para quê, né? Eu acho que a produtividade tem que ser muito consciente, né? Você tem que trabalhar ela com uma execução muito bem feita, para que lá no final ela seja feita uma entrega consistente, né? Então, hoje a gente está trabalhando aí com vários desafios, para falar a verdade, porque a gente está no momento, né? A gente fala aí numa batalha de trazer pessoas para dentro do supermercado. Esse é o primeiro ponto. E como que a gente faz isso no meio de tanta turbulências, né, que a gente vem passando? Então, a gente decidiu fazer dentro do Condor, né, do supermercado, vou falar bem focado ao supermercado mesmo, não só do grupo, de trazer escalas diferenciadas, mas não escala 5 por 2 neste momento. A gente trabalha lá com o sistema Batalha Naval, então a gente olha bem para o mercado, vê o que o nosso cliente, o horário dos nossos clientes estão em pico em loja, e a gente faz toda uma escala em cima deste processo, para que as pessoas estejam trabalhando no horário mais conveniente.
Então, a gente está trabalhando isso e também está aí nesse momento de escuta dos nossos funcionários para entender deles qual é o melhor momento. A gente faz uma escala ou a gente entra com tipos de benefícios diferenciado, que é onde talvez é a necessidade básica dele que ele está mais querendo. Então, nós estamos aí nesse processo de fazer uma escala Batalha Naval diferenciada para atender nosso cliente e nosso colaborador de uma forma diferenciada e também de escutá-los mais para entender qual é a necessidade básica nesse momento. Bacana. E Jaciane, queria te ouvir. Você vai falar aí com a voz da pioneira da escala 5x2 no segmento de supermercados no Brasil, já que o Savenhago foi a primeira empresa no país a implantar a escala 5x2. Fala um pouquinho aí da tua experiência, como é que vocês estão lidando com isso. Bom, vamos lá. Os desafios são semelhantes para todos. Está difícil contratar, difícil reter, difícil administrar, né? E realmente ter a produtividade das pessoas ali. Bom, quando a gente tomou a decisão no ano passado, final do ano passado, em implementar a escala 5x2, foi por conta de necessidades de contratação. A gente percebeu que o mercado avançou muito rápido e a gente começou a ter problemas mais sérios de 2024 até agora. Acho que isso está no varejo alimentar como um todo, tanto de absenteísmo, turnover, contratação, atração de talentos, retenção de talentos. Então, a escala, na verdade, ela começou para resolver, ela veio de uma dor. Faz 2 anos que a gente estuda escala no Savenhago. Em março do ano passado, a gente tinha o primeiro protótipo já da escala 5x2, então foi muito antes, né, de se falar em PECs. Em junho a gente apresentou uma solução e em outubro a gente tomou a decisão de inaugurar nossa primeira loja em Dayatuba já no modelo 5x2. E o que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte: não tem bala de prata, pessoal. A escala 5x2 não é simples de se fazer. E eu recomendo sempre que as pessoas façam muito planejamento e façam contas. Um mindset que precisa ser transformado, a Charmot trouxe aqui, que eu fico feliz em saber que o Condor está trabalhando assim também, é que por muitos anos no varejo, a gente percebe que quem fez a escala ou foi o gestor ou o próprio colaborador, o colaborador mais antigo, o time de liderança da loja, e o que eu tenho falado muito dentro do Savenhago, quem tem que fazer a escala é o cliente. A gente precisa entender o comportamento do cliente, a gente precisa analisar os nossos dados e saber em que dia, em que hora, em que momento esse cliente vai estar dentro das nossas lojas, e são nesses momentos que a gente precisa das pessoas. Então, eu recomendo que a gente tenha sistemas, que a gente tenha inteligência para nos ajudar a fazer escala 5x2 na mão de mais de 14 mil colaboradores. Não é algo simples, não tem como fazer, é muito difícil. Então, para ganhar produtividade, a gente precisa usar os dados, analisar os dados e tomar decisões inteligentes. É desta maneira que a gente aumenta a produtividade. E rapidamente aqui, eu gostaria de compartilhar que vários indicadores nos apontam que a escala 5x2 para o Grupo Savenhago ela tem sido positiva. A gente diminuiu despesa de vale transporte, de alimentação, a gente reduziu 45% do índice de acidentes de trajeto, para vocês terem uma noção. A gente está segurando ainda turnover e absenteísmo, a gente ainda não sentiu a queda que a gente gostaria, mas a atratividade cresceu muito. Eu tenho 120% de crescimento na procura de profissionais que querem trabalhar no Savenhago, se cadastrando nas nossas vagas. O nosso SLA, depois eu vou falar um pouquinho de IA, mas contando a IA mais a escala 5x2, ele cai de 18 dias, SLA de contratação, para 9 dias. Então, sim, a gente ganha produtividade, sim, a gente está ganhando eficiência na nossa operação. Parabéns, eu acho que é uma quebra de paradigma importante. E principalmente quando falamos de pessoas, né, nós falamos também, obviamente, do engajamento e da qualidade de vida, que são fatores importantes para as entregas no nosso negócio. Ontem, nós tivemos aqui no Jantar da Abras a apresentação dos grandes números do negócio, atingindo a nossa indústria do varejo 1 trilhão e 100 bilhões de reais de faturamento, e um dos indicadores que surgiu como grande oportunidade, na minha opinião, naquela apresentação feita, muito, muito bem feita, aliás, né, pelo Márcio Milan, junto com o João Galassi, foi a questão da inteligência artificial. E no contexto da inteligência artificial, a pesquisa revelou a grande oportunidade que essa ferramenta que veio para ser realmente um braço importante, né, para as pessoas na gestão dos negócios, tem no nosso segmento.
Vocês já estão utilizando alguma ferramenta? O que já foi feito? Você tem algum resultado para compartilhar com a gente e alguma recomendação? Eu vou começar por você, Jaciane, já que você já introduziu um pouquinho o assunto. Tá bom. Bom, sim, usamos IA, né? Eu também gosto muito do tema, apesar de ser de RH, eu gosto muito de tecnologia. A gente usa inteligência artificial para fazer as escalas, então eu tenho escalas inteligentes. É por isso que a gente consegue movimentar a operação também, da 5x2, e não dá para fazer sem. A gente tem uma inteligência artificial que a gente desenvolveu, é uma assistente de recrutamento e seleção. Ela trabalha por 3 recrutadores humanos e o uso da nossa IA mais a escala 5x2 é o que eu trouxe para vocês. Eu estou com um ganho de produtividade na contratação muito grande. Sem a IA não tem como fazer isso, pessoal. Ela trabalha por 3 pessoas. 52% do recrutamento que a nossa IA faz são sábados, domingos, feriados e à noite. Então, são candidatos que eu perdia e que eu nem sabia que eles estavam interessados em fazer processo seletivo de madrugada. Então, a gente começa a ganhar nisso. A gente tem alguns bots também, esses são internos, porque tanto para escala quanto para recrutamento eu trabalho com parceiros, né? Com outras empresas parceiras. E a gente já tem bots que a gente está desenvolvendo, por exemplo, para fazer verificação IE-social, para fazer verificação de folha de pagamento, para nos ajudar a controlar a nossa folha, para apontar processos equivocados, errados. E isso eu estou fazendo dentro de casa, com o capital intelectual que eu tenho no time de RH. Essa a gente não está dependendo de empresas terceiras. Então, se me permite aqui rapidamente, não é só o que você faz e como você faz, mas é o tipo de mindset que você tem e o quão disposto você está a implementar coisas novas no varejo, na sua empresa. Se a gente continuar com o mesmo mindset dos últimos 30 anos, as empresas não vão evoluir, pessoal. Não tem mais espaço para dizer não quero trabalhar com IA. Isso não existe. O meu time de staff de recursos humanos, contando com universidade corporativa, treinamento e desenvolvimento, toda a parte de folha de pagamento, SESMIT, o RH inteiro, o DHO inteiro, mais o RH inteiro, eu tenho 52 pessoas para suportar aí uma operação de 14.500. Então, eu só consigo fazer isso porque eu tenho agentes de IA trabalhando junto conosco, na área de comunicação, recrutamento e seleção, escalas e verificação de folha de pagamento. Parabéns, muito bom. E queria te ouvir, Charmonique, se vocês já estão também atuando com alguma ferramenta nesse sentido, tuas dicas, quais são aí os aprendizados? Falar inteligência artificial não tem como mais, né? Tem que falar e nós temos que se preparar, essa é a grande verdade. Então, nós estamos em 2 momentos na empresa. Nós estamos com um momento onde a presidência, a diretoria está se unindo, né? Nós temos o Condor Connect dentro da empresa, onde é uma empresa que é uma incubadora, então ela está trazendo soluções para trabalhar desde a presidência até os colaboradores, então isso que é bacana. Então, a gente está começando de cima para entender primeiro aonde a inteligência artificial pode nos ajudar, em todos os sentidos, desde o RH, na operação, em todos os processos. E nós já estamos com uma plataforma que está nos ajudando muito. A gente fala em eficiência e entrega de qualidade. Então, antes a gente desenhava as PPOs, manuais, demorava muito tempo para fazer esses desenhos. Então, dias, meses para fazer um processo. Agora a gente joga tudo na inteligência artificial, dentro desse sistema que a gente comprou. E fora isso, que é o melhor ainda, a gente pega os PPOs e manuais e transforma eles em treinamentos. Então, ele já vem tudo pronto, os treinamentos para nós, com bonecos interativos, ele já traz provas. Então, assim, o que a gente perdia, porque eu posso falar que a gente perdia de tempo, perdia de produtividade, desenhando, depois de desenhar, construir material, era muito tempo perdido. Agora não. Você dá um tempo, né? Você já desenha um cronograma, aquilo lá em 2, 3 dias você já consegue entregar para a operação um material eficiente. Então a gente está, não faz nem um ano que a gente está com esse sistema. Eu acho que ele está vindo muito forte para o RH, porque, como a Jaciane falou, a gente acaba diminuindo pessoas até no nosso time, para que traga mais eficiência naquele sistema, e a gente consegue aí trazer um resultado melhor
desde a operação até a liderança dentro desse processo. Então, a inteligência artificial para nós está sendo incrível nesse momento, assim. Ele não deixa, a gente tem que pensar cada vez mais, né, Jaciane? Porque as pessoas às vezes confundem, então vai vir a inteligência artificial, eu vou parar de pensar. Não, muito pelo contrário. Você tem que pensar muito mais para a elaboração do material que vocês forem entregar seja muito mais eficaz e muito mais eficiente lá na ponta. Bacana. E eu queria trazer para uma nova rodada de discussão com vocês duas. Estou adorando, vocês estão assim trazendo muita contribuição e é impossível que a gente aqui não parabenize a Abras por essa iniciativa de devolver aos supermercadistas conhecimento com esse nível de qualidade. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Nós estamos aí às vésperas da entrada em vigor da NR1, com todas as implicações que ela traz do ponto de vista legal, e aí eu falo como advogado, que sou também, atuo na área, também no ponto de vista conceitual, porque ela traz em seu bojo uma questão de saúde ocupacional mais profunda, né? Falando aí sobre o ambiente biopsicossocial do trabalhador, e também as implicações de caráter prático. Então eu queria ouvir vocês, como é que vocês estão se preparando. Vou começar com você, Charmonix. Como é que vocês estão atuando já para essa chegada da NR1 com tudo que ela nos traz? Pois é, quando a gente fala de qualquer norma, né, Jaciane, eu acho assim muito engraçado se eu puder usar essa palavra, porque quando a gente está na nossa casa, a gente gosta de deixar a nossa casa o quê? Limpa, organizada, para que se qualquer pessoa chegar, vai encontrar a casa daquele jeito. Claro que pode estar um pouquinho, se você tiver filho, com os brinquedos jogados, né? Talvez a mesa ali está com uma toalha, mas a casa vai estar organizada, vai estar limpa. Aí aí quando chega alguém na tua casa, tá ótimo para você receber. E agora, dentro da tua empresa? Precisa ter uma norma para que a gente receba as pessoas trazendo uma qualidade de vida melhor para se trabalhar. Então, assim, é estranho isso, né? Mas tudo bem, a gente vai trabalhar com essa norma, ela está vindo. Então, na minha visão, quanto gestão de pessoas, eu acho que a primeira coisa que tem que se trabalhar dentro de uma empresa para ter essa norma reguladora no processo ali é a liderança. Você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não trabalhar a tua liderança, você vai continuar trazendo problemas com o Ministério Público do Trabalho, com quem for, porque você não trabalhou bem aquela liderança para trabalhar a cooperação. Porque a NR1 nada mais é do que um ambiente que não é seguro, porque a gente chama muito do ambiente seguro. O que é um ambiente seguro hoje para se trabalhar? Quando você sai da tua casa e você volta para a tua casa bem. E isso só acontece de algumas formas. Quando você está bem psicologicamente e quando você está bem fisicamente. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas a gente sempre tem que se perguntar, a nossa liderança está pronta para isso? Então, a primeira coisa é trabalhar uma forma de treinar, desenvolver os líderes para que eles possam trabalhar a nossa operação. Essa é a primeira parte daquele plano que a gente chama, que é o plano de ação da nova norma, que é a NR1. Então, um plano de ação é você fazer treinamentos voltados para a tua liderança, comportamental e técnicos, porque assim, o que acontece com a NR1? Vamos pegar um exemplo aqui, um operador de caixa. Você coloca um operador de caixa para atuar lá na tua frente de caixa, com os clientes. Ele não está pronto para aquilo. Aí, com o nosso turnover, que é gigante, que a gente sabe disso, a gente coloca o operador de caixa lá em 2 dias. Ele nunca trabalhou como operador de caixa. E você colocou ele lá para operar o caixa. Você não sabe como que ele vai atender o cliente. Você não sabe, para falar a verdade, nem se ele sabe trabalhar ali na operação mesmo, tecnicamente. Não sabe disso. Então, você já começa a trabalhar a parte psicológica ali dele. Então, o que acontece? Se você treina ele, se você tem uma boa liderança, uma base sólida para treinar aquele funcionário, ele não vai jogar ele de qualquer forma para trabalhar. Então, é isso que a gente precisa, trabalhar uma liderança muito sólida para que a operação não se sinta jogada, e sim acolhida. A gente precisa engajar mais esse pessoal. E não estou falando de idade, porque eu não concordo quando falam que o jovem não quer nada com nada. Não existe isso. O jovem está em outro formato, como nós, na nossa época, também estávamos.
Nós também queríamos algumas festas na nossa época. Só mudou o ano, só mudou a forma de atuar. Hoje eles têm a tecnologia que nós não tínhamos. Então é muito mais fácil. Então, para falar a verdade, a liderança tem que estar pronta para trabalhar com toda essa diversidade que eu falo, diversidade de idade, diversidade de gênero. Se a liderança estiver pronta para isso, fica muito mais fácil você entregar aquele plano de ação, que é essa norma que vem muito forte, e eu acredito que ela venha mesmo. Tanto que a gente está falando de qualidade de vida, o que hoje as pessoas procuram? Qualidade de vida. E a qualidade de vida, para mim, não é só sair mais cedo ou o salário maior. É como você é tratado naquele ambiente. Como que você é tratado naquele ambiente? Você quer voltar todos os dias? Essa é a pergunta da norma. Você está satisfeito? Você lembra daquele ditado, né, Jacene, que todo mundo fala, lá no Jornal Nacional, você está com medo? Ou, não importa o Jornal Nacional, né, porque tem gente que trabalha de segunda a segunda, independente, você está satisfeito para voltar para o teu trabalho no outro dia? E a outra pergunta que eu gosto de fazer essa reflexão, qual é o teu propósito naquela empresa? Tá, você vai operar um caixa, você vai ser um líder, porque também hoje ninguém quer ser líder, então você tem que ter bons líderes para formar outros líderes, porque ninguém quer ser líder mais, porque o líder dá trabalho. Então foi isso que aconteceu, essa geração acha que líder dá trabalho, mas e como que eu trabalho essa geração para mostrar para ele que não é bem assim? Então é isso que a gente precisa no dia de hoje, trabalhar muito a liderança. Jaciane, queria te ouvir também a respeito. Bom, vamos lá. Eu concordo com a Charmonix, eu acho que a gente tem que trabalhar a liderança, mas eu vou fazer algumas provocações aqui, que eu imagino que nós tenhamos líderes nos ouvindo, pessoas de RH. Façam vocês uma reflexão e ensinem as pessoas que estão próximas a fazer a mesma reflexão. Depois de um time passar o dia inteiro do seu lado, você enquanto líder, essas pessoas, elas se sentirão bem ou mal? Começa a responder isso. Pessoal, o líder tem que ser inquieto, tem que ser consciente, tem que ser corajoso. Sabe por que tem um monte de gente se afastando? Sabe por que tem NR1? Porque existe uma conta alta para pagar, porque tem mais de 500 mil de pessoas afastadas por temas de doença mental e porque muitas vezes as empresas estão sim adoecendo as pessoas. Então o líder ele precisa ter essa inquietação, ele tem que ser uma pessoa que quer fazer movimentos dentro da empresa, que tem coragem para fazer o que precisa ser feito. Ele tem que ter sim uma comunicação eficiente, ou então você não pode ser líder, você pode ficar do lado, vai fazer outra coisa, e você tem que ter autoconsciência pessoal. As pessoas adoecem porque nós, às vezes, na cadeira de liderança, a gente não faz o trabalho que a gente precisa fazer enquanto líder de autoconhecimento. Porque é muito fácil apontar o dedo e tentar resolver o problema do outro, mas nós temos que aprender a resolver o nosso problema. A gente tem que entender quem nós somos numa cadeira de liderança, qual é o nosso nível de segurança e insegurança, quais são nossas vulnerabilidades, e a gente tem que aprender a trabalhar com a gente primeiro. E depois a gente vai conseguir fazer uma liderança positiva, uma liderança inspiradora. E é isso que mantém as pessoas trabalhando com você. E se você aprender a fazer isso, você ensina seu time de líderes a fazer isso. E isso fica um círculo virtuoso e não vicioso, como a gente vive hoje dentro das empresas. Se eu perguntar aqui para as pessoas, um monte de gente vai levantar a mão dizendo que já trabalhou com gestores insuportáveis, com pessoas que faziam uma pressão psicológica desnecessária. Então é por isso que tem norma, é porque a gente não faz o que precisa fazer sozinho. É muito triste, na verdade, eu acho. Muito triste ter que ter uma norma para regular isso. De maneira prática, eu e todas as empresas nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos preencher questionário, nós vamos revisar PGR, nós vamos colocar IA para entender os nossos dados, nós vamos levantar todos os dados, nós vamos colocar programas de apoio pessoal, assim como eu já tenho no Savenhago, e mostrar para o Estado, para o governo, para o Ministério Público que eu estou fazendo ações. Só que não é sobre isso só, gente. A gente precisa ter consciência enquanto liderança, a gente precisa acordar. Tem alguma coisa errada dentro das empresas, tem alguma coisa errada acontecendo. Ah, Jaciane, mas o mundo está assim, mas eu não resolvo o problema do mundo, eu resolvo o problema da minha empresa. Eu estou preocupada com o Savenhago, eu estou preocupada com a minha liderança do Savenhago, porque eu estou preocupada comigo enquanto líder. Eu tenho 153 pessoas para liderar. Eu tenho a obrigação de estar bem. Eu tenho a obrigação de saber quem eu sou. Eu tenho a obrigação de saber lidar com as minhas vulnerabilidades para eu comandar 153 pessoas que, por sua vez, influenciam a vida de 14.500. Isso é ter consciência, pessoal. Então, o meu convite aqui fica, não é nem sobre NR1, é muito mais profundo. Se nós nos tornarmos líderes conscientes de quem nós somos, e a gente entender que a gente precisa das pessoas para entregar resultado e que nós escolhemos fazer parte do varejo, e varejo é sobre gente. Varejo tem que entender de gente. Cliente é gente, fornecedor é gente, funcionário é gente. Quem não entende de gente está na área errada.
Então, acho que meu recado é mais ou menos esse, é mais do que NR1, viu? Mas formidável, Jaciane. Eu acho que você foi honesta, verdadeira e colocou o dedo aí em um ponto que a gente precisa realmente estar atento, porque lideranças inseguras promovem verdadeiros desastres dentro das organizações. Elas são opressoras, são, enfim, tudo que a gente não deseja. A gente quer que as pessoas trabalhem conosco em um ambiente de felicidade, um ambiente de realização, e é assim que nós queremos nos sentir também. Eu queria agradecer muito pela presença de vocês e passar para você primeiro, Charmonix, uma palavra final que você queira dirigir ao público. Fique à vontade nesses últimos minutos que nós temos. É, queria, assim, quem estivesse escutando a gente, né, Jaciane, que nós escolhemos trabalhar na área de gestão de pessoas, RH, ou qual é o formato que as empresas estão adotando para colocar essa nomenclatura. Eu gosto de falar muito numa palavra que é o brilho nos olhos. Só que o brilho nos olhos não é só do RH. O brilho nos olhos é de todos. E eu sempre falo que a gente tem que começar com a alta liderança. A alta liderança precisa acreditar que o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho para dar resultado. Que nós, como área de gestão de pessoas, precisamos estar na cadeira de decisões. Essa é a grande verdade. O RH precisa estar na cadeira de decisões. Nós temos muito que contribuir. Nós estamos ali não para fazer, e sim ser consultores da gestão. Ainda nós temos muitos líderes que pensam que o RH tem que fazer. Esses dias eu escutei falando, eu não vou fazer a demissão daquele funcionário. Como não? Por quê? Quem que vai fazer a demissão? Não, eu preciso que o RH faça porque eu não posso me sujeitar. Não é assim. O RH ali está sendo para ser consultivo, para te apoiar nas decisões, para te desenvolver. E você, como gestão, você tem que estar à frente do negócio. Você tem que saber tomar decisões. Você tem que honrar com aquilo que você prometeu para aquele liderado. E se você vai fazer uma demissão, é porque ele já sabe por que ele está sendo demitido. Não pode ser surpresa. Isso é que a gente fala de uma gestão humanizada, que acham que a gente fala de gestão humanizada de passar a mão na cabeça. Não, muito pelo contrário. Nós, como gestão de pessoas e RH, não queremos passar a mão na cabeça de ninguém. Nós queremos mostrar o lado correto. Nós queremos mostrar que aquilo é necessário. Então, façam gestão de pessoas e tragam a liderança, a presidência junto, que com certeza nós vamos conseguir entregar algo bem melhor. Obrigado. Bom, para encerrar aqui, a minha missão é que alguém daqui que nos ouviu saia incomodado. Se alguém ficar incomodado, eu vou ficar bem feliz. Você está incomodado? Obrigada. Pelo menos alguém levantou a mão que está incomodado. Já valeu minha viagem para São Paulo, já valeu o meu dia, minha manhã aqui. Gente, eu sou muito honesta e eu sou provocativa mesmo, porque eu acho que líder tem que ter coragem. Líder tem que se expor, tem que saber quem que ele é, o que ele quer, o que ele vai fazer. As pessoas, elas não vão fazer o que a gente fala, pessoal. Elas vão fazer o que a gente faz, entendeu? Então, assim, nós precisamos ter reputação enquanto líderes. As pessoas, elas podem seguir e achar bonito o que você diz, mas elas não vão fazer no dia a dia o que você não faz. Então, não exija do outro aquilo que você não é capaz de oferecer. Líder só serve para servir. Líder que não tem nada a oferecer, líder que não consegue servir ninguém, não é líder. Troca de função, vira especialista, vira consultor, vira qualquer outra coisa. Para de incomodar os outros e vai fazer outra coisa. Líder existe para servir as pessoas. Nós temos que ser incomodados, nós temos que ser inquietos, nós temos que ser conscientes e nós temos que ser corajosos. Leva esses 3 aí, se vocês conseguirem, já vou ficar feliz. Obrigada, gente. Eu é que agradeço em nome de todo o público, vocês foram formidáveis e gostaria de convidá-los a me seguir no LinkedIn. O meu LinkedIn é Antônio Lúcio, exatamente como está grafado aqui no slide de apresentação. E eu espero que tenha sido uma sessão muito proveitosa para todos vocês, foi muito proveitosa para mim. Jaciane, o meu muito obrigado. Charmonix, o meu muito obrigado.
e gostaria de pedir a retribuição do público a esse encontro maravilhoso que tivemos aqui nessa manhã.